Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, dia 18 de agosto de 2022, hoje com a apresentação de um artigo que ficou a cargo da doutora Laís, com orientação do Dr. Clóvis Baixa. Então, Laís, pode começar a sua apresentação e o Clóvis faz os comentários dele ao final. Beleza. Pode começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Laís, eu sou residente lá da HC, do primeiro ano, e hoje eu vou apresentar um artigo que fala sobre proteinúria durante a gestação. O artigo de referência foi esse daqui. Primeiramente, né, as adaptações renais na gravidez. A gente tem um aumento em 2 vezes da proteína na urina, numa gestação de risco habitual, aumento de 75% no fluxo plasmático renal e aumento de 50% da taxa de filtração glomerular. E esse aumento da taxa de filtração glomerular acontece devido a uma hipervolemia e uma hemodiluição, com diminuição da concentração de proteína e da pressão oncótica. Além disso, tem um aumento no fluxo sanguíneo renal e tem também um aumento dos coeficientes de ultrafiltração e permeabilidade da membrana basal glomerular. É por isso, né, que aumenta a permeabilidade, mais proteínas são excretadas na urina. E como que é feita essa avaliação de proteinúria? Temos nessa fita reagente, que é um método muito rápido, muito prático, mas ele serve apenas de triagem para proteinúria. Alguns serviços usam, né, no atendimento de porta. Mas não tem um benefício de se usar esse método de tira como um método de rastreamento para gestantes de baixo risco. E o padrão, né, para poder definir, né, a proteína na urina é a proteína na urina de 24 horas. Agora, são alguns estudos, né, que mostraram o impacto dessa proteína na urina em pacientes com hipertensão arterial. Teve um aumento de natimortos, teve um aumento na mortalidade perinatal, da morbidade neonatal em relação aos pacientes que tinham apenas hipertensão sem proteína na urina. A presença de proteinúria foi considerada um fator de mau prognóstico na gravidez nesse estudo, e teve uma tendência, né, a se considerar o aumento teve uma tendência a considerar a ausência dessa proteína como tranquilizadora no segmento de pacientes apenas hipertensas. E esse estudo, assim, foi um estudo prospectivo, com um N muito bom, de 12.954 mulheres, e eles chegaram a essa conclusão. Já um outro estudo, que avaliava a suplementação de vitamina C e E, ele teve um resultado secundário que avaliou mulheres hipertensas com proteinúria. A proteinúria é entre 300 a 499 miligramas. Comparando mulheres apenas com hipertensão gestacional ou hipertensão crônica, sem proteinúria. As mulheres que tinham proteinúria tinham maior risco de hipertensão grave, indução de parto, parto prematuro e recém-nascidos pequenos para a idade gestacional. Esse mesmo estudo avaliou um subgrupo de mulheres que tinham proteinúria mais de 500 miligramas por dia, e elas tiveram um pior desfecho em relação àquelas que tinham proteinúria entre 300 e 400. Elas tiveram mais partos prematuros, maiores índices de cesariana e maior caso de pré-eclâmpsia grave, né, com uso de sulfato de magnésio. E quais são as recomendações, né, atuais para a solicitação dessa proteína em urina 24 horas? As gestantes que têm hipertensão crônica, diabetes, doenças autoimunes, sinais e sintomas de pré-eclâmpsia, né, dor de cabeça, alteração visual, epigastralgia, para avaliar, né, um possível diagnóstico de pré-eclâmpsia. E avaliação de mulheres que têm síndrome nefrótica com edema generalizado. A proteinúria em relação ao prognóstico, né, que eu já mostrei 2 estudos que eles mostravam um prognóstico pior. Mas, mesmo assim, ainda os dados da literatura são conflitantes. Alguns estudos relatam que esse nível de proteinúria não está relacionado a desfechos maternos fetais ruins, mas outros, né, eles reafirmam que aumenta a morbidade, hipertensão grave, parto prematuro, cesariana, RNs pequenos para a idade gestacional, e alta taxa de mortalidade perinatal. E temos também a proteinúria isolada na gestação, aquela paciente que é de risco habitual e alguém pediu uma proteína urina 24 horas para essa paciente.
e ela é definida como uma proteinúria após 20 semanas de gestação, numa paciente que não tem, né, não tem sinal de pré-eclâmpsia, não tem hipertensão arterial crônica ou gestacional. Tem uma incidência real desconhecida, mas teve um estudo feito nos Estados Unidos com 11.651 pacientes que teve uma incidência de 7,7%. E eles, né, no estudo que eles avaliaram isso, eles falaram assim, que pode ser uma variante leve da pré-eclâmpsia, essa proteinúria isolada. E eles chegaram ao resultado que essas pacientes com esse quadro, elas têm maior risco de progressão para pré-eclâmpsia, e eles recomendam, né, que haja um monitoramento mais perto da pressão, e os sinais de pré-eclâmpsia nessas mulheres que têm essa proteinúria isolada. E não é recomendado a solicitação de proteinúria em rotina de pré-natal de risco habitual. A recomendação que tem forte evidência em literatura é o acompanhamento regular da pressão arterial. A proteinúria na hipertensão crônica. O ponto de corte não é totalmente definido, né? Não há consenso. E a proteinúria, antes de 20 semanas na gestação, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, de prematuridade e de CIUR. A conclusão é que não há dados convincentes que suportam esse ponto de corte que a gente usa, de 300 miligramas dias, para excreção anormal de proteínas. E tem aquelas pacientes, né, de maioridade materna, de fertilização in vitro, de gemelar, que em muitos casos a proteína na urina ultrapassa esses 300 miligramas dias e a paciente não tem nenhuma doença clínica. E o manejo da pré-eclâmpsia tem que ser feito com o controle da pressão arterial e das lesões de órgão-alvo. Esse artigo ele chega na conclusão que a gente tem que avaliar, determinar, né, a avaliação da proteinúria em pacientes sem doença renal crônica ou condições de risco, definir um ponto de corte na proteína na urina para mulheres com aqueles fatores de risco, né, que eu citei atrás, idade materna, obesa, fertilização in vitro, gemelar, saber diferenciar pré-eclâmpsia de hipertensão gestacional e compreender melhor como que funciona essa excreção de urina nas pacientes com hipertensão arterial crônica. E, além disso, ele ressalta que é importante que a gente tenha outros biomarcadores para o diagnóstico de pré-eclâmpsia nas pacientes com doença renal crônica. O artigo é essa referência que está aí, e é isso. Obrigada. Obrigado, Laís. Essa questão da proteinúria é muito discutida nos últimos anos, né? Mas vamos deixar o Dr. Clóvis fazer os comentários dele primeiro, depois eu abro para quem mais quiser fazer algum comentário. Clóvis, faz favor. Então, só um instante, só parando o carro aqui. Transgarrou a gente hoje, né? Bom, em relação à proteinúria na gestação, antes se valorizava muito a proteinúria, né, na gestação. Depois, posteriormente, começou-se a avaliar que a proteinúria na pré-eclâmpsia, ela é tardia, né? Ela geralmente depois do encadeamento da pré-eclâmpsia, do aumento pressórico, né, já alterando os níveis basais da gestante, né, mais de 30 na sistólica, mais de 20, mais de 30 na diastólica, mais de 20 na sistólica, você começa a ter a proteinúria vai aparecer. Em alguns casos, né? Se você controlar essa pressão, a possibilidade de ela aparecer, ela também é retardada, né? Então, a proteinúria, ela não deve ser utilizado como um fator de prognóstico, ou principalmente de diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Isso já vem nos últimos guidelines sendo exacerbado, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que nos ambientes hospitalares, né, ainda continua se pedindo proteinúria de 24 horas, proteinúria, creatinúria, proteinúria de fita. Serve, sim, né, num momento inicial, né, que o paciente está internando ali, para você fazer o diagnóstico diferencial, né? E talvez eu acho que o ácido úrico tem uma importância maior do que a proteinúria para esse sentido, né? Mas a partir do momento que você tem uma paciente que internou e que está evoluindo com necessidades
progressivas de aumento de antipertensivos, né? Então, você internou, iniciou com metildopa ou com nifedipina, dali a pouco você tem que aumentar a dose de nifedipina, dali a pouco você tem que associar mais um outro antipertensivo. Essa paciente não tem nenhum sentido a gente ficar aguardando o diagnóstico do grau de proteinúria para fazer o diagnóstico diferencial entre pré-eclâmpsia ou não, né? Pode até servir para você saber se tem uma nefropatia, né? Se você não tem uma proteinúria anterior dela, né? Fazer o diagnóstico de uma nefropatia associada, mas não para dar o diagnóstico de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. O desenvolvimento da pré-eclâmpsia é dado pela progressão, né, da necessidade progressiva de antipertensivos, né? Ao mesmo tempo, uma paciente que você interna, que usa um antipertensivo inicial e você controla adequadamente aquela pressão e nos próximos dias ela não necessita aumentar as doses, né? É uma paciente que você pode ter um acompanhamento ambulatorial e não dá para afirmar que seja uma pré-eclâmpsia, mesmo que a proteinúria venha acima. Em relação a esse nível de corte aí de 300 microgramas, né? Isso aí, segundo a informação, eu nunca li nada a respeito, mas o Errol Norris, né, que já veio aqui no Brasil algumas vezes, né, prestigiar a gente aqui, ele me falou numa das aulas dele, ele afirmou isso também, esse nível de corte de 300 miligramas, né, é o nível de corte empírico, né? Então, o nível fora da gravidez é 150, para a grávida que aumenta o ritmo de filtração glomerular, vamos colocar como 300. Né? Então, do meu ponto de vista, né, eu gostaria de ouvir os demais, a proteinúria ela não deve ser considerada, e muito menos ficar pedindo. A proteinúria de 24 horas, embora ela seja até mais barata do que a relação proteinúria-creatinúria, ela tem um gasto de mão de obra, né, de enfermagem, um desgaste da paciente para ficar colhendo aquilo em garrafinhas PET, né? Que é terrível. Para mim, proteinúria adfita já resolve e ajuda no diagnóstico da pré-eclâmpsia na paciente, né, que vai ser internado ou no desenvolvimento ambulatorial, né, no diagnóstico que está ainda sendo feito, né, apesar, mas a gente não deveria ficar pedindo essas proteinúrias de 24 horas mais. Gostaria de saber da opinião dos demais. Passa a palavra. Obrigado, Clóvis. Alguém quer se manifestar? Eu vou começar, Clóvis. Eu concordo com você que a proteinúria ela perdeu muita importância nesses últimos tempos, porque é isso que você falou, a paciente com hipertensão, o mais importante é a gente ver a evolução da hipertensão do que se tem proteinúria ou não. Mas, por outro lado, a proteinúria ela é um marcador de uma disfunção orgânica, né? Então, a pré-eclâmpsia, a paciente que não tinha hipertensão e desenvolve hipertensão na gravidez, vai ser a hipertensão gestacional. Para a gente considerar que ela tem pré-eclâmpsia, ela, além da hipertensão gestacional, ela tem que ter a disfunção de algum órgão, né? Seja uma disfunção hepática, seja uma disfunção neurológica, né? Sintomas neurológicos, ou seja uma disfunção renal. E a proteinúria, então, ela é um marcador dessa disfunção renal. Lógico que é um marcador leve, né? Então, ela é importante nesse sentido. Se você tem hipertensão e proteinúria, a paciente deixa de ser hipertensão gestacional e passa a ser pré-eclâmpsia. Se a paciente tem hipertensão, não tem proteinúria, mas tem outro marcador de disfunção orgânica, né? Por exemplo, ela tem uma plaquetopenia, ela vira pré-eclâmpsia também, independente da proteinúria. Mas, geralmente, ela vai ter também a proteinúria, porque a proteinúria, ela entra nesse espectro aí de agravamento da hipertensão gestacional, né? É o que meu pai chamava de hipertensão pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia moderada e pré-eclâmpsia grave. A pré-eclâmpsia leve dele era sem proteinúria, proteinúria abaixo de 300 miligramas, que é exatamente o que a gente chama de hipertensão gestacional hoje. E o que ele falava que existe essa progressão, se você der tempo para a doença evoluir, ela vai acabar evoluindo. Então, a hipertensão gestacional, se for dado tempo suficiente para ela, provavelmente ela vai chegar
a se transformar numa pré-eclâmpsia. Ok, mas por que a gente tem que fazer essa diferenciação entre diagnóstico de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia? Atualmente, na prática, tem pouca função essa diferenciação, porque eu recomendava interromper as duas com 37 semanas. Né? Até discuti hoje com os meninos lá na nossa reunião clínica, que isso é uma coisa questionável. Tem gente que recomenda interromper a hipertensão gestacional com 38 ou com 39, e pré-eclâmpsia, que seria um quadro um pouco mais grave, com 37. Mas acaba confundindo muito a cabeça das pessoas. Então, a gente opta aí, várias associações, instituições, recomendam essa interrupção com 37 para qualquer tipo de hipertensão, até para simplificar e para evitar o agravamento da doença. Se você vai interromper qualquer tipo de hipertensão com 37 semanas, hipertensões de surgimento na gravidez, né, não a hipertensão crônica, então realmente a proteinúria é desnecessária. Né, porque para que você vai fazer a diferenciação se é pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional, se a conduta, no final das contas, vai ser a mesma. Mas, clinicamente, a gente gosta de ver se é uma doença mais grave ou uma doença mais leve. Então, assim, a proteinúria, para mim, ela ainda tem esse papel de me ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial. E aí vem essa questão, o que é melhor? De 24 horas, relação proteína-creatinina, proteinúria de amostra única. O problema da proteinúria de amostra única é o fato dela pegar só um retrato de um momento do dia, né? E pode estar para cima ou abaixo, dependendo da hora, e não refletir a realidade. A proteinúria de 24 horas é o padrão ouro, ela que reflete melhor. Mas a relação proteína-creatinina tem uma equivalência, apesar de não ser tão boa quanto a proteinúria de 24 horas, ela tem uma equivalência. Então, para a gente, no pronto atendimento lá do HC, a gente muitas vezes pede a relação proteína-creatinina para um diagnóstico rápido. Mas uma vez que a paciente interna, e a gente vai tentar uma conduta conservadora, uma paciente está longe do termo, vai tentar levar mais tempo, eu ainda gosto de saber o resultado da proteína de 24 horas, que ela me dá um parâmetro se o rim daquela paciente está evoluindo bem ou está evoluindo mal. Né? Não vou tomar a decisão baseada nesse exame, mas é um parâmetro a mais que eu tenho para esse acompanhamento. Então, concordo com você que a proteinúria perdeu muito espaço hoje em dia, mas talvez até por um saudosismo, assim, eu prefiro saber como é que está evoluindo a proteinúria dela. A Jaqueline fez um comentário aqui. Ela disse o seguinte: concordo, para o diagnóstico diferencial acho importante, proteína 24 horas, se não temos outro marcador precoce, não temos maior acurácia. Relação proteína-creatinina ou relação PLGF-SL-S-FLIT, por exemplo. Essa é uma relação que está sendo muito falada hoje em dia, né? Essa relação de marcadores angiogênicos e anti-angiogênicos, porque em algum momento tem algumas pessoas que propõem que elas seja o padrão ouro do diagnóstico da pré-eclâmpsia, né? A relação PLGF, que é um marcador de angiogênese, sobre o S-FLIT, que é um marcador de anti-angiogênese, né? Quando ela está alterada, indicando que a pessoa realmente está desenvolvendo a pré-eclâmpsia. Eu acho que em algum momento, ela já é aceita nesse último protocolo da DSS-HP de 2022, eles já colocam como um parâmetro para diagnóstico pré-eclâmpsia. Se você não tem nenhum outro exame, você tem esse exame alterado, você já pode dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia baseado na relação PLGF, S-FLIT-PLGF. Mas é essa questão de ver a evolução da doença. Alguém quer fazer algum comentário? Clóvis, quer falar mais alguma coisa? Professora Regina? Coordena e vê se não tiver ninguém, eu faço um comentário a mais. Pode falar, porque por enquanto ninguém quer falar, não. Pois é, o que eu acredito, na verdade, que as síndromes hipertensivas na gestação, elas devem ser levadas em consideração de acordo com a evolução da síndrome, né? Então, é uma hipertensão, que mesmo com a proteinúria que passou de 300 miligramas, como dito, é uma proteinúria que isso é dado como empírico, que 8% das gestantes normais têm, né? Uma proteinúria acima desse valor. Mas é uma paciente que está evoluindo, que você ajustou a dose dela, ela estava sem antihipertensivo, você passou 250 miligramas de metildopa de 8 em 8 horas,
e ela ficou uma semana dentro do hospital sem acontecer nada de diferente, essa paciente ela não deve ser considerada como pré-eclâmpsia, apesar do critério ser, né, ela não tinha uma hipertensão, apareceu com hipertensão e tem uma proteinúria. Mas ela está tão estável que a conduta pode ser ambulatorial, né? Então, o que eu sou partidário hoje é de fazer o tratamento de acordo com a evolução da doença. É uma evolução leve, né? Sem agravamento progressivo da pressão, essa paciente ela pode ser conduzida ambulatorialmente. É uma paciente que está com necessidade de altas doses de antihipertensivo, mesmo que estável na gravidade, ela tem que continuar internada, porque ela precisou chegar até lá para estabilizar, né? Ou se isso a gente, geralmente, quando acontece nas 2 primeiras semanas, a paciente chega em doses elevadas de antihipertensivo. Então, a proteinúria, para mim, ela passou a ter menos importância, né? Então, assim, sabendo que existe vamos dizer que veio uma proteinúria de fita maior, aí talvez até valha a pena para você investigar uma nefropatia de base, se ela não tinha uma urinorrotina com alteração de proteinúria já no início da gestação. Mas eu sou de tratar mais a síndrome e menos exames laboratoriais, por isso eu valorizo mais a elevação e o agravamento da doença do que a presença de proteinúrias e tal, né? Eu concordo com você. A pré-eclâmpsia ela tem evoluções variadas, por isso que até saiu essa classificação de pré-eclâmpsia leve e moderada, né? Tudo é pré-eclâmpsia, porque exatamente uma pré-eclâmpsia leve ela pode evoluir mal, pré-eclâmpsia leve e pré-eclâmpsia grave, né? A pré-eclâmpsia leve ela pode evoluir mal e a pré-eclâmpsia grave ela pode ficar estável durante um tempo, né? Então, hoje em dia a gente fala, isso, com critério de gravidade ou sem critério de gravidade. Chegou a paciente lá com a pressão alta, a gente vai, primeiro, internar, fazer a propedêutica, ver se não tem nenhum outro critério de agravamento e controlar a pressão. É exatamente o que você está falando. A pressão está controlada, ela ficou um tempo, está estável, dá para fazer um acompanhamento ambulatorial, né? Um acompanhamento próximo, mas dá para fazer. Isso aí com 48, 72 horas de observação, você já sabe como é que a doença vai evoluir, né? Em princípio, lógico que ela pode surpreender e às vezes surpreende a gente, mas você tem noção se é um perfil de paciente que está evoluindo rápido ou um perfil de paciente que está evoluindo mais lentamente. E concordo com você, a proteinúria, eu não uso ela para tomar conduta, mas eu gosto de saber quanto que ela está, para saber se já tem esse acometimento renal, né? Mas realmente a gente não baseia a nossa conduta na quantidade de proteinúria. Então, realmente, apesar dela ser parte aí da tríade clássica, ela caiu. A hipertensão na gestação é mais importante, a questão da hipertensão, do que se ela tem a proteinúria ou não. Mas é um marcador de disfunção renal, de qualquer forma. Eu queria aproveitar para comentar que esse artigo que vocês escolheram é muito bom, e ele faz parte de um suplemento aí do American Journal de fevereiro de 2022, que é todo sobre pré-eclâmpsia, que ele é ótimo. Acabou que como eu estava reescrevendo um capítulo de livro sobre pré-eclâmpsia, eu peguei praticamente todos os artigos que tem lá, para servir de referência, porque é um suplemento muito bom, que tem muita coisa atual e muita coisa, assim, muita particularidade, tipo esse artigo, só sobre proteinúria, né? Ele ajuda bastante a gente no entendimento aí da doença. Então tá, gente. Então, obrigado. Até semana que vem. Até.